Legislação é farta, né? Artigo 225 da Constituição da República, né? O artigo 208º, que dispõe, compete a atribuir ao Estado, né, a atribuição de um sistema único de saúde, o dever de colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido do trabalho. Artigo 208 da Constituição da República. Né? Artigo 196 também da Constituição. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Né? E voltando aqui também ao nosso artigo 7º, 22. É direito dos trabalhadores, não apenas empregados, urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Né? E se esses argumentos, e além de dezenas de outros, senhoras e senhores, se formos fazer uma incursão com mais tempo, realmente, a respeito das normas que incidem em relação ao trabalho de trabalhadores, seres humanos, em aterros, nós vamos ficar aqui realmente muitas e muitas horas fazendo uma análise muito minuciosa. Existe amparo constitucional, legal, não só amparo, existe determinação constitucional, determinações constitucionais legais que obrigam, sim, esse é o termo, obrigar, o poder público a tomar posição e assumir a sua responsabilidade em relação a todo aquele grupo de pessoas que trabalham em lixões e aterros Brasil afora. Né? No sentido, primeiro, e já referindo a um outro vídeo que eu fiz, né? Retirando crianças e adolescentes daquele espaço. Retirando, é proibido. Né? Nós andamos aí pelas cidades, veremos sempre ambientes cercados, dizendo, é proibido a entrada em tal ambiente, perigo de vida, né, na questão da eletricidade, e tantos e quantos outros. Então, a situação logística, física, de proibição de acesso de crianças e adolescentes àquele local é muito simples de resolver. Acopladas a medidas específicas de inclusão daquelas crianças e adolescentes em escolas, em acesso à saúde, que tenham realmente uma dignidade e possam aproveitar a sua vida, né, como crianças e adolescentes. E também, voltando aqui realmente ao nosso foco, em relação à segurança e saúde de pessoas que estão trabalhando, estão gerando riquezas, e aqui eu enfatizo, o trabalho desses catadores e catadoras é altamente rentável. E aqui estou falando de bilhões e bilhões de reais para a indústria da reciclagem. Então, evidentemente, esse argumento que essas pessoas não são trabalhadores, estão lá de forma clandestina e não têm carteira de trabalho, realmente é um argumento que não se sustenta pelo simples fato que essas pessoas, esses catadores e catadoras, eles são agentes de produção de riquezas. Né? Então, são dezenas de empresas que estão lucrando com o trabalho dessas pessoas. Então, num sistema de produção de riquezas, né, num sistema que realmente essas riquezas não estão sendo produzidas por máquinas, e sim por seres humanos que dão seu suor e sua vida, evidentemente que esse elemento de produção de riqueza é mais do que evidente para caracterizar uma necessidade de sua tutela pelo poder público. E não só a produção de riquezas, e também no que se refere à sua própria sobrevivência. Né? Então, na medida que os órgãos de assistência social têm catalogados 3.000 e poucas pessoas que vivem do lixo, catadores e catadoras, na medida que nós temos estatísticas e nomes de pessoas que morreram no exercício daquelas atividades, na medida em que a Lei Nacional dos Resíduos Sólidos, ela prevê a inclusão desses catadores e catadoras em um novo modelo, né, de centros de triagem, né, ou seja, com todas as suas garantias de todos os tipos, no que se refere à organização, no que se refere à segurança e saúde do trabalho, na medida em que se diz textualmente na Lei Nacional dos Resíduos Sólidos, que aquelas pessoas, catadores e catadores, terão que ser organizados em associações cooperativas, então, obviamente, que o Estado brasileiro, como não poderia deixar de ser, admite que seres humanos, trabalhadores, estão exercendo suas atividades nessas condições totalmente perigosas, né, e que expõem de forma indelével a saúde e que caracteriza também vamos dizer assim, um ônus do Estado brasileiro em complementar, oferecer condições dignas de trabalho para essas pessoas.
Então, as próprias leis brasileiras admitem, como não poderia deixar de ser, isso é óbvio, que existe um contingente muito grande no Brasil inteiro de pessoas, catadores e catadoras, que estão exercendo suas atividades naquelas condições. E, assim sendo, como condição lógica, então, evidentemente, o Estado brasileiro tem que tomar condições para que ele, Estado, junto com eventuais autarquias, como no caso do Distrito Federal existe uma autarquia encarregada de administrar o lixo estrutural, e também as empresas que exploram aquele espaço, e aqui eu estou falando, senhoras e senhores, de responsabilidade solidária, então que eles realmente apliquem e exijam, né, e viabilizem a adoção de medidas relativas à segurança e saúde do trabalho em relação àqueles catadores e catadoras, que estão morrendo, estão tendo sua vida comprometida, sua saúde atual e futura, e aqui eu falo também das crianças e adolescentes, como eu já falei em relação a outra ação que foi ajuizada, né? Por conta de falta de adoção de medidas mínimas para preservar um pouco que seja, até que haja a mudança do modelo, a vida daquelas pessoas. E aqui eu volto a dizer, ratificando, né? Novamente, eu estou falando aqui de condições sanitárias de conforto no local de trabalho, né? Estou falando de água potável, estou falando aqui de uma cobertura para evitar que eles fiquem expostos a intempéries, né? Estou falando aqui em questão do banheiro químico. Então, enquanto o Estado brasileiro realmente não cumpre a lei por ele próprio Estado produzida, através de suas instituições específicas, que ele garanta que nessa transição, que essas pessoas não fiquem realmente expostas do jeito que estão e morrendo, vivendo e morrendo naquele ambiente. Então, eu posso, e aqui também eu repito o que eu disse no outro vídeo, em relação, mas o que fazer, o cidadão? Bom, então, eu aconselharia e aconselho que, e isso o Estado também, evidentemente, ele tem plena consciência do que está acontecendo nesses lixões, que tome medidas de ofício. Ao não tomando, que o cidadão, né, comunique ao Ministério Público do Trabalho, né, www.mpt.mp.br, né, o portal do Ministério Público do Trabalho, e ali tem uma relação de todas as procuradorias do trabalho no Brasil inteiro. Então, o ouvinte pode verificar qual o seu estado, clicar e vai abrir um formulário de denúncia. Então, isso vai bastar que essa denúncia vai ser distribuída, o procurador ou procuradora, ao tomar pé dessa situação, vai tomar as medidas cabíveis no sentido de chamar o Estado, né, o Estado, o ente federado, né, o município, né, e a própria União, se for o caso em alguns casos, para que explique realmente o que está acontecendo, né, e que realmente apliquem toda a normatização referente à segurança e saúde do trabalho em relação aos catadores e catadoras que trabalham nos lixões e também nas ruas, né? E se recusarem, bom, realmente, lamentavelmente, isso pode acontecer, né? Pode acontecer por uma característica, evidentemente, de não se reconhecerem suas obrigações, né, a nível constitucional. Então, caso haja uma resistência, caso haja uma recusa em se assinar um TAC, para implementar medidas de segurança e saúde do trabalho, até que haja a mudança para um novo modelo, caso haja essa resistência, então somente resta, e se assim for o entendimento do colega no Ministério Público do Trabalho, o ajuizamento de uma ação civil pública na Justiça do Trabalho, porque nós estamos falando de uma questão envolvendo o meio ambiente do trabalho. E o Supremo Tribunal Federal já tem uma súmula fixando a competência na Justiça do Trabalho, que é a súmula 736, que diz o seguinte: compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores. Né? Súmula do Supremo Tribunal Federal. Então, concluindo, senhoras e senhores, existe ampla normatização internacional, existe previsão constitucional, existem inúmeros dispositivos legais infraconstitucionais, existem instituições legitimadas realmente a investigar e tomar providências em relação a isso, e aqui eu falo do Ministério Público do Trabalho, e existe o Poder Judiciário, né? Então, o que precisamos, na verdade, seria uma atitude de reconhecer que existe uma classe imensa de trabalhadores e trabalhadoras que estão realmente dando sua vida, né, pela sua sobrevivência, não só pela sua sobrevivência, mas também para o desenvolvimento do país, gerando riquezas, mantendo toda uma indústria de reciclagem e que também gera impostos,
Então, na verdade, como o sistema não tem lacunas, então cabe realmente que se feche essa lacuna e que se cumpra e se resgate a cidadania dessas pessoas. São pessoas que merecem o nosso respeito e são, sim, detentoras e credoras de todo esse aparato de proteção. Muito obrigado.